Senhor, mesmo com muitas lutas, eu não vou desistir, pois vou ser vencedor. Como cristão, por prova irei passar, pra ver se minha fé em ti irá ficar. Sou muito feliz, louvando meu Jesus, porque sei que só nele há luz. Quero te exaltar, pois és merecedor, e entrego a Jesus com muito amor. Senhor, contente eu já estou, pois quando aqui voltar, contigo eu irei. Tua palavra pra nós aqui deixou, hoje estou feliz, por ela me salvei. Sou muito feliz, louvando meu Jesus, porque sei que só nele há luz. Quero te exaltar, pois és merecedor, e entrego a Jesus com muito amor. E você, meu amigo, como está? Se Jesus voltasse agora, pra onde tu irás? Receba agora Jesus no coração, terás a salvação e no reino entrarás. Sou muito feliz, louvando meu Jesus, porque sei que só nele há luz. Quero te exaltar, pois és merecedor, e entrego a Jesus com muito amor. Glórias a Deus, queremos cumprimentar a todos com a doce paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Essa noite vamos estar louvando o Senhor com muito amor, com muita dedicação, vamos orar e também o pastor vai estar falando sobre a palavra do Senhor. Prepara seu coração e venha louvar conosco e ouvir a palavra, abastecer o seu corpo, que é o templo do Espírito Santo. Oramos nesse momento. Querido Deus, em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, nós chegamos na tua presença nessa noite. Queremos te agradecer, meu Deus, por ter cuidado cada um de nós, por ter nos dado a vida e zelado pela nossa vida. Obrigado, Pai querido. Ó Deus, nós colocamos a vida de cada um dos nossos familiares, dos nossos irmãos da igreja e também de todos que vão estar ouvindo essa live, todos que estão ligados conosco. Abençoe, Senhor amado, cada um. Toca com a sua mão poderosa, Pai, e que possamos sentir, Senhor, a tua presença, sentir o teu toque, ó Pai. Nós precisamos de ti, meu Deus, e é por isso que nós te pedimos. Cuida cada um de nós, abençoa, guarda, livra-nos de todos os males, Pai. Pois sabemos que o inimigo é astuto, está sempre preparando ciladas para nós cair em tentação, para nós pecar e sair da tua presença, Senhor amado. Mas é em nome de Jesus que nós repreendemos o Satanás. Cai por terra. Pega tudo que é teu e vai embora, Satanás. E que nós possamos sempre estar na presença do Senhor. Em nome de Jesus Cristo, nós te agradecemos, meu Deus, por mais essa oportunidade que o Senhor nos dá de poder estar diante de ti, Senhor, buscando a tua face, te agradecendo e pedindo perdão das nossas fraquezas, dos nossos pecados e das nossas falhas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo é que nós oramos e te agradecemos. Amém. 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 Glória a Deus.
você, querido e amado, com a doce e gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Motivo de alegria estarmos novamente, né, interagindo com vocês. E pode mandar seu recadinho sim, que na medida do possível nós vamos estar lendo aqui. E queremos já mandar o nosso abraço para a Nite, né, e também para a Gladys Dutra, né, que nós também já está conosco aqui, diz buenas noches, estou escutando, muito lindo está, né? E a Renita diz buenas noches, e agora a Renita diz amém, glória a Deus. Aleluia. Isso é participação, é maravilhoso quando vocês participam, e isso é para a honra e glória do Senhor Jesus. Vamos em frente, missionário, vamos lá. Só que nós temos que lembrar que temos que falar bem alto, porque senão o som fica muito baixo. Tem alguma coisa que nós temos que falar alto. Então não adianta nós ficarmos nos escondendo aqui atrás do microfone, que a coisa, aí o bicho pega, né? Então tem que falar bem alto, não tem que ter voz, e você fecha a porta. Nós temos já uma ajudante aqui, que está junto com nós, né? E então ela já está nos ajudando aqui. Já dá o teu boa noite logo aqui, ó. Vou cumprimentar o pessoal. Paz do Senhor, uma ótima semana para vocês, um bom culto, Um bom feriado. um bom feriadão. Então tá. Depois ela ajuda a cantar, né? E o próximo hino que nós vamos cantar é Jesus no deserto. Ao receber o Espírito de Deus, Jesus ao deserto foi enviado para passar 40 dias jejuando. Mas meu Jesus por Satanás foi tentado. Ele usou a palavra santa de Deus, para que Jesus fosse a ele se prostrar. Mas o Espírito a Jesus fortaleceu, e o inimigo Jesus pôde expulsar. Mas o Espírito a Jesus fortaleceu, e o inimigo Jesus pôde expulsar. Aleluia! Não só de pão o homem viverá, mas de tudo que vem do meu Senhor. Foram as palavras que Jesus respondeu quando pediu que transformasse pedra em pão. Ele usou a palavra santa de Deus, para que Jesus fosse a ele se prostrar. Mas o Espírito a Jesus fortaleceu, e o inimigo Jesus pôde expulsar. Mas o Espírito a Jesus fortaleceu, e o inimigo Jesus pôde expulsar. Pois Deus pediu que se jogasse lá do alto, disse que os anjos iriam lhe guardar. Mas Jesus ao inimigo respondeu: ao Senhor teu Deus não tentarás. Ele usou a palavra santa de Deus, para que Jesus fosse a ele se prostrar. Mas o Espírito a Jesus fortaleceu,
tirássemos um exemplo, nós refletíssemos, e nós nunca podemos pensar que nós estamos livres de tentações. Nós precisamos estar firmes, nós precisamos estar alicerçados, nós não podemos ser iludidos por falsas palavras, até mesmo, muitas vezes, né, por lisonjas. Nós precisamos nos cuidar, ver com quem nós estamos falando, se realmente há uma honestidade com aquela pessoa que está muitas vezes falando com nós, querendo nos elogiar, querendo fazer, muitas vezes fazem essas lisonjas que às vezes a pessoa se convence disso. Vamos tomar cuidado para ver até onde vai realmente a credibilidade, a fidelidade dessa pessoa para conosco, né? Que Deus possa estar nos abençoando. Glórias a Deus. Muito bem. Vamos em frente, então, missionário. Então, o próximo hino que nós vamos cantar, hoje eu canto para louvar. Vamos louvar o Senhor, né? Que só Ele é merecedor do nosso louvor, da nossa adoração. Eu não era feliz nesse mundo, como meu coração sofredor. Hoje Cristo transformou minha vida e a minha alegria louvar ao Senhor. Quantas vezes sofria calado, sem saber que havia solução. Pois Jesus cura e salva as pessoas, nos dá alegria e sua proteção. Hoje eu canto pra louvar a Jesus que veio me salvar. Hoje eu canto pra louvar a Jesus que veio me salvar. Preenchi o vazio que existia dentro do meu pobre coração. Aceitei Jesus na minha vida e a Ele dedico a minha adoração. Se você ainda não encontrou alegria no seu coração, entregar sua vida a Cristo e só nele encontre a sua solução. Hoje eu canto pra louvar a Jesus que veio me salvar. Hoje eu canto pra louvar a Jesus que veio me salvar. Glórias a Deus. Como é bom quando a gente consegue cantar para louvar o Senhor. Fazendo missões. Ô, Glória. Então, Vamos fazer também, missões, né, pastor? esse louvor é para te convidar, para te incentivar a fazer missões. Né? Fazer missões. Aí, onde você estiver, no seu bairro, aí na sua cidade, seus vizinhos, sua localidade, missões nós podemos fazer em qualquer lugar. Mas tem algumas exigências. Vamos ouvir agora. Eu quero te perguntar o que viestes aqui fazer.
também a nossa saudação ao Elemar Copo, que está nos assistindo. Grande abraço, Deus abençoe. Também o Alemar Copo, que está nos assistindo. Grande abraço, Deus abençoe. Os irmãos aí que estão ligadinhos, né, estão nos assistindo. E certamente dispondo de um tempo para o louvor ao Senhor. Seu ministério
sangue não foi derramado para que você pudesse estar aqui. Estando na obra, tu és perseguido, furioso inimigo tenta atrapalhar, impedindo assim o nosso trabalho, criando contentas pra te sufocar. Já te conheci no ventre materno, para minha obra você escolhi. Já te separei e pus um sinal, meu filho não temas, eu estou aqui. Quando a obra é abençoada, jamais, irmãos, podemos nos calar. A seara é grande, é o nosso dever, o amor de Cristo a todos anunciar. Pois já somos mais do que vencedores, porque esta obra aprovada está. Já foi registrada pelo Rei dos Reis, e Ele nos manda nela trabalhar. Já te conheci no ventre materno, para minha obra você escolhi. Já te separei e pus um sinal, meu filho não temas, eu estou aqui. Glórias a Deus. Aleluia. Glória a Deus, né? É o que realmente Deus espera de nós, né? Que cada um faça pelo menos algo, ou que seja um pouco, em prol da sua obra. Amém, irmãos? Vamos para a leitura da palavra de Deus nessa noite. Vamos meditar um pouquinho. E em seguidinha já o missionário também vai estar trazendo aqui ó, o que ela sente em seu coração no dia de hoje também. Já queremos desde agora pedir para todos os irmãos que nos puderem também colocar em oração o nosso biso, né, das crianças aqui, o José, que fez a sua cirurgia no dia de hoje, né, que está internado no hospital. Nós já temos orado, certamente Jesus vai estar ali, providenciando para que a equipe de enfermagem agora faça seu trabalho como tem que ser, já que parte do médico, a parte principal passou. Claro que precisa continuar com a assistência, mas assim pedimos que as pessoas também coloquem ele em oração, né? Assim nós também pedimos pelo pai do Ali, né? O Ali e a Vivi estão assistindo também. Também um abraço para ele e a Chus, né? Lá da Argentina, eles também estão nos assistindo. Que Deus abençoe a todos. Então, rapidinho, a missionária tem umas palavras e já nós vamos estar aqui meditando na palavra de Deus. Muito bem. Queremos dar glórias a Deus pela nossa vida, por esse Deus que é tão bom, né? Eu quero ler a Clínica da Alma. É muito importante, preste bastante atenção e você vai ver que é uma coisa bem justa. A Clínica da Alma, o médico responsável, Dr. Jesus Cristo. Qual é a graduação dele? Filho de Deus. O seu médico auxiliar, Espírito Santo. A sua experiência, mestre dos mestres. Sua residência e consultório em todos os lugares. Na minha casa, na tua casa, no meu trabalho, no teu.
no colégio das crianças, em todos os lugares está o mestre dos mestres. A sua especialidade, qual será que é a especialidade desse médico? Porque tem os especialistas, né? A especialidade dele é o impossível. Os médicos fazem o impossível, mas Jesus Cristo faz o impossível pela nossa vida. Seu instrumento, o poder. Qual será a sua receita? É uma receita única, a Bíblia Sagrada. Tudo que nós precisarmos na nossa vida, desde remédio até o amor, nós encontramos na Bíblia. Isso é muito importante. Doenças que ele cura, todas. Ele cura, ele restaura, ele transforma. Estado de observação, transformação de vida. Oh, glória! Qual será o preço do trabalho dele? A fé. Se nós temos fé, o trabalho dele vai ser realizado em nossa vida. O remédio, completa submissão. Se nós formos submissos a Jesus Cristo, nós temos o remédio para a nossa vida. E o seu hospital? Onde será que é o seu hospital? Uma igreja verdadeira que fala sobre a palavra de Deus pura e verdadeira. Esse é o seu hospital. A sua dieta, oração constante. Claro que você não vai andar na rua orando alto, mas você pode orar em espírito. Minha irmã vai lavar louça, vai lavar roupa, pode ficar orando em espírito. Isso é tão gostoso, louvar, cantar. Tu vai estar orando para o Senhor. Então, oração constante. Ao término do tratamento, você terá a vida eterna. Oh, glória! Isso é maravilhoso, né? Nós temos a certeza que vamos ter a vida eterna. Muito bem, vamos entregar para o pastor, então ele vai trazer a palavra. Quer dizer mais uma coisa? Depois aí nós vamos fazer a meditação da palavra. Hoje está com nós aqui a Ana Luísa, né? Então, quer falar mais alguma coisinha? Pode falar. Um bom culto para vocês. Prestem bastante atenção nas dicas que o pastor vai dar. Amém. Ana Luísa. Muito bem. Convido a todos a abrirem suas Bíblias no Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 3. Nos diz a palavra: e havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito: necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse: como pode ser isso? Fazendo uma pergunta para Jesus. Jesus respondeu e disse-lhe: tu és mestre de Israel e não sabes isso? Na verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. Até aqui a palavra de Deus. Nós vamos ser
sucintos, vão ser breves, uma pequena meditação, e eu quero que você permaneça conosco e, na medida do possível, sempre que puder, compartilhe as lives para que alguém mais possa ouvir a palavra de Deus. Nós não vamos colocar nada de nós aqui, mas sim aquilo que provém de Deus, que provém da palavra de Deus. Então, quero que você colabore conosco. Colabore conosco, mas você vai ser gratificado e vai ser recompensado pela parte de Deus, pela parte do Pai Celestial e do seu Filho Jesus Cristo, que é o nosso Senhor e Salvador. Pois bem, aqui nós temos um fariseu. Os fariseus, eles eram meio duro de lidar, eles eram meio esquisitos de lidar. Assim como também tem pessoas no mundo hoje que são difíceis de você lidar com elas, fazer com que elas te ouçam, fazer com que elas te escutam, fazer com que elas aceitam a palavra de Deus, que elas ouçam e recebam a palavra de Deus, porque não basta você ser somente um ouvinte, você também tem que ser alguém que aceite e que guarde esta palavra, que é a palavra de Deus, que é um alimento, e sem esse alimento você pode morrer sim, e você vai morrer certamente. Eu estou falando aqui de uma morte espiritual, não estou falando de morte física, mas se você não se alimentar da palavra de Deus, você terá uma morte espiritual. Você precisa constantemente buscar esse alimento para a sua vida, para você ter uma vida e uma vida abundante em Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Então esse Nicodemos, ele era um príncipe dos judeus. E esse foi ter de noite com Jesus. Aí nós nos perguntamos, por que de noite? Já começa por aí, né? Já começa por aí. Por que de noite? Foi ter de noite com Jesus e disse-lhe, Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Então, muitas vezes nós temos pessoas que sabem que Jesus existe. Elas sabem o que Jesus requer. Elas sabem que Jesus pede algo delas. Mas esse mundo que nos cerca, muitas vezes, a nossa maneira de ver as coisas, nós nos recolhemos e nós às vezes temos dificuldade até em buscar esse alimento para a nossa vida espiritual. Com Nicodemos não foi diferente, ele por ser o príncipe dos judeus, por ele ser um fariseu, ele tinha uma certa dificuldade de ir durante o dia ao encontro de Jesus, mas ele quis fazer isso meio que às escondidas. E quem sabe você até tenta, sei lá, buscar Jesus, quem sabe não quer se mostrar. E eu quero te dizer que não é dessa forma que você deve proceder. Você não deve se envergonhar de Jesus, você não deve se envergonhar do Evangelho de Jesus. Ora, se você se envergonhar daquele que morreu por ti, então, qual será a tua esperança? O que você espera do teu futuro? O que você espera para o teu futuro? O que você prevê para o teu futuro se você se envergonha daquele que deu a vida por ti? Imagina então, né, o outro que é nosso inimigo, que é Satanás. Então você não pode se envergonhar, você teria que se envergonhar de Satanás, isso sim, e não querer nem compactuar com ele, nem ter nenhum tipo de intimidade com ele, e se afastar dele. Aí alguém pode dizer, mas eu não tenho intimidade com Satanás. Não. Aí você tem que se fazer a pergunta, e você mesmo examinar a sua vida para ver se você não está tendo amizade com Satanás. Quem sabe você não ouviu, quem sabe você não conhece, mas às vezes você pratica aquilo que lhe é devido. Aquilo que ele quer, aquilo que ele busca, aquilo que ele aspira para a tua vida, para poder tragar a tua alma e levar para o seu lado. Então, desse sim, com esse nós temos que realmente bater o pé, nós precisamos trancar o pé, nós precisamos ser convictos e demonstrar que com Jesus nós somos mais do que vencedores, e não ceder para Satanás em hipótese alguma. Então dizer, não, mas eu não pratico as coisas de Satanás. Não sei, se pergunte a você mesmo, será que tudo o que você faz
Você tem que imaginar assim. Você tem que pensar de tal forma, querido e amado, sim, eu tenho que pensar assim, nós temos que pensar, mas eu estou falando contigo, então eu estou me referindo na segunda pessoa. Você tem que se perguntar, será que o que eu estou fazendo, se Jesus estivesse caminhando comigo, ao meu lado, ele aprovaria o que eu faço? Ele participaria do que eu estou fazendo? Ele aprovaria isso ou não? Então, nós precisamos sempre ter uma escolha em nossa vida. A quem nós queremos servir. Se nós servimos a Jesus, nós não vamos nos envergonhar dele e não vamos ter problema nenhum em falar o nome do Senhor em qualquer circunstância, em qualquer local. Alguns dizem, não, mas aqui não é o lugar de falar de religião. Não, não se fala de religião, se fala de Jesus. Aqui não é o lugar de nós puxar, esses são fanáticos. Não, eu sou fanático por Jesus porque eu sei que ele morreu por mim. E isso, essa certeza, essa convicção você deve ter. E eu sei que você sabe que ele morreu por ti, mas também você tem que trazer isso para você e pensar, se fosse um irmão carnal teu que tivesse morrido por ti, ou se fosse alguém da tua família que tivesse morrido por ti. Então, Jesus, ele fez isso por nós. Então, por que nós vamos nos envergonhar do nome santo de Jesus? Por quê? Porque as pessoas têm vergonha. Nicodemos, ali eu não sei exatamente se ele tinha vergonha ou medo, mas eu creio que aqui foi mais a questão do medo. Alguns também têm medo de falar o nome de Jesus. E eu quero te dizer que não podemos ter medo. Mas eu não posso falar o nome de Jesus porque se eu falar o nome de Jesus no meu trabalho, eu vou perder o meu emprego. Dane-se o emprego. Adianta você ganhar um mundo de dinheiro se você não tiver Jesus? Ou se você simplesmente desprezar as coisas que provém de Deus, que provém de Jesus? Não. Jesus em primeiro lugar. Buscai o reino de Deus, a sua justiça e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, em hipótese alguma, nós podemos nos envergonhar de Jesus, nos envergonhar de falar de Jesus, ou temer de falar de Jesus. Porque nós devemos temer aos homens? Não, de forma alguma. Nós temos que ser temente a Deus, no sentido de temer, de não satisfazer a vontade do Pai Celestial, a vontade do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nisso nós temos que temer. Agora, temer os homens? Não. Temer porque eu vou perder o emprego? Temer porque alguém pode me taxar por fanático? Não. Isso nós não podemos temer. Então, Nicodemos, ele foi ter de noite com Jesus. E ele disse, eu sei que tu és poderoso. Ele não disse com essas palavras, ele disse, mas bem sabemos que és mestre vindo de Deus. Porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se não for, Deus não for com ele. Então, ele tinha uma convicção, ele tinha uma certeza. E Jesus lhe dá uma resposta naquele momento, diz, na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. É isso que eu preciso te transmitir, querido e amado. É isso que eu preciso te dizer, que você precisa nascer de novo. Se você nasceu de novo, amém. Permaneça nessa nova criatura, nesse novo homem. Mas se você ainda não nasceu da água e do Espírito, como manda a palavra de Deus aqui, faça isso urgentemente, converta-se a Jesus e aceite Jesus como o Senhor da sua vida. E deixe de praticar as coisas que pertencem àquele outro. Porque aquele outro, se você estiver fazendo as coisas que pertencem a ele, o teu Senhor certamente será aquele. E nós precisamos discernir isso. Nós precisamos entender e precisamos tomar uma decisão em nossa vida, quem que nós queremos servir, quem que nós queremos como o Senhor da nossa vida.
Se nós continuarmos no pecado, o senhor da nossa vida é Satanás. Mas se nós nos libertarmos do pecado, e se nós nos opormos ao pecado, se nós realmente tivermos convicção de que Jesus morreu por nós para nos dar a salvação, nos dar uma vida eterna, nós vamos querer ter Jesus como o Senhor das nossas vidas. Entregar o senhorio a Ele. E quando nós entregamos o senhorio para Ele, nós vamos obedecer aquilo que Ele quer que nós façamos. Nós vamos fazer aquilo que Ele designou para nós, para que nós fizéssemos. E nós não vamos ter um álibi, não, porque nós temos hoje a palavra de Deus, nós temos o Evangelho. O Evangelho nos mostra, nos orienta de como nós devemos proceder. Então não vamos nos apegar a fábulas, não vamos nos apegar a doutrinas de homens, não vamos nos apegar a costumes e tradições, mas sim ao Evangelho do Senhor. Está aqui na Bíblia Sagrada. Nós temos aqui uma orientação para a nossa vida espiritual. Então ele diz, você precisa nascer de novo. E aí você pode se perguntar, mas pastor, vocês vêm de novo com essa história de nascer de novo? Sim, ao homem é necessário nascer 2 vezes. O homem, quando ele nasce, carnalmente, ele está na carne. Ele vive nesse mundo carnalmente, ele ainda não é um filho de Deus. E nós precisamos entender, compreender, estudar as Sagradas Escrituras, nós devemos estudar a Palavra de Deus, e nós vamos ver quem e como nós podemos nos legitimar como filhos de Deus. É obedecendo o que está aqui em João capítulo 3. Nós precisamos nascer de novo. Nós temos que nos despojar do velho homem. Porque você precisa tomar essa decisão. Você, quando chega à sua idade, em que você começa a ter discernimento do que é correto, do que é errado, você tem que tomar uma decisão em sua vida. E se você tomar uma decisão para o lado positivo, para o lado de Jesus, você vai aceitar esse novo nascimento. E você vai buscar esse novo nascimento. Porque aí, se você chegar de coração contrito diante de Jesus, pedindo perdão, você vai se desfazer do velho homem. Você vai quebrar as correntes que estavam te aprisionando no passado e vai passar a ser uma nova criatura. Você, uma nova criatura quando você se arrepende, quando você realmente obedece e faz como Jesus ordenou que fizesse. Ele vai adiante. Nicodemos aí diz, como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu, na verdade, pensa bem, ele repetiu 2 vezes, na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito, ele não pode entrar no reino de Deus. Por quê? Porque é carne, a carne não entra no reino de Deus. Ele é carnal, ele ainda não é uma pessoa espiritual. Esse é o novo nascimento que todo cristão precisa passar. Esse é o novo nascimento que nós precisamos passar. Nós nascemos da carne, mas precisamos saber que também nós temos que nascer da água e do Espírito. E nascer da água e do Espírito nos exige algumas coisas. E não são tão difíceis assim, basta nós realmente focarmos a nossa vida em Jesus Cristo, e nós vamos ver que não é difícil nós seguirmos a Jesus e obedecermos a sua doutrina, a sua ideologia, e então passar a ser uma nova criatura, obedecendo esse novo nascimento da água e do Espírito. Jesus simplesmente respondeu dessa forma, na verdade é que eu te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. E o que é nascido da carne é carne, como acabamos de falar, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Nascer do Espírito é fazer a confissão dos pecados, arrepender-se dos seus pecados e ser batizado em Cristo Jesus. Aí você passa a ter uma nova vida. A vida velha ficou para trás. Aquilo que nós pregamos no domingo à noite, quando nós falamos no domingo à noite, que nós falamos na quarta-feira passada, sobre a pergunta que as pessoas fazem, pode
Pode um filho pagar pelos pecados do pai? Pode um filho herdar? Então, vamos voltar para esse texto, para que fique realmente bem esclarecido o que está escrito no mandamento. Eu visito a maldade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Aí eu dou a resposta. Pode ser quebrada essa corrente, sim. Porque alguém pode dizer, mas então não adianta, porque meu pai era ruim, meu avô era ruim, porque meu bisavô era isso, era aquilo. Não. Essa corrente é quebrada no momento em que você se converte a Jesus, e que você aceita esse novo nascimento. Quando você passa a aceitar o que Jesus ensinou. Porque aqui não é as palavras de um apóstolo, de um discípulo, ou de alguém que depois de Cristo falou, não. Jesus falou essas palavras. Ele disse a Nicodemos, o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. E isso nós precisamos entender, que chega, quando nós temos o conhecimento, temos o entendimento, quando nós aceitamos Jesus como Senhor da nossa vida, nós precisamos passar por esse novo nascimento. E aí sim, deixamos de ser aquele carnal para passar a viver o espiritual. Mas quer dizer que está tudo resolvido? Não. Precisamos ter uma caminhada contínua na presença de Jesus. Essa caminhada, ela é contínua. Eu tenho feito vários exemplos, eu tenho falado em muitos exemplos de que adianta um atleta correr 2, 3 milhas e antes de chegar na linha de chegada ele parar. Vem aquele que está lá atrás, lá em 5º lugar, em 10º lugar, e passa por ele e ele fica para trás. Nós precisamos levar essa nossa vida espiritual em obediência e de fidelidade a Cristo Jesus constantemente. Isso até a vinda de Cristo. Porque, caso contrário, não vamos ser vencedores. Para você receber esse troféu, para você angariar esse triunfo, você precisa realmente ter esta certeza que você não desistiu e que você está fazendo o melhor que você pode fazer. Vamos ser santos? Não. Por enquanto, não. Nós não podemos, porque enquanto nós vivermos na terra, vivermos na carne, nós estamos, sim, sempre sujeitos ao pecado. E podemos pecar, mas não podemos viver no pecado. Eis a diferença. Aí ele diz o seguinte, não te maravilhes de ter dito, necessário vos é nascer de novo. O vento sopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse, como pode ser isso? Jesus respondeu e disse-lhe, tu és mestre em Israel e não sabes isso? Na verdade te digo, que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos. E não aceitais o nosso testemunho? E se vos falei dessas coisas que são terrenas, e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? Jesus colocou ele na prensa, colocou ele de uma forma assim, se ele tinha alguma dúvida, ele, naquela hora ali, ele realmente teve que tomar a decisão. Aí Jesus ainda acrescenta e diz, ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. Para que nós entendêssemos, ou que nós passamos a entender de uma vez por todas, que ninguém subiu ao céu, a não ser aquele que desceu do céu. Quem desceu do céu? Jesus. Ele. E ele voltou para o céu, para junto do Pai.
Os demais estão esperando a vinda de Cristo para verem se vão subir com Cristo ou não vão subir com Cristo, se vão ficar. Então não cabe a homem algum julgar ou santificar alguém, não. Porque quem sabe da vida do homem, da mente do homem, do pensamento do homem, senão Deus? Quem de nós tem capacidade de entrar na mente de um homem? Pensamento de um homem, quando eu falo homem aqui, eu estou falando de mulheres, estou falando de jovens, enfim. Então ninguém conhece os pensamentos e ninguém sabe da vida íntima, pessoal de cada ser humano. Como nós poderíamos nos atrever de ir e santificar uma determinada pessoa? Por isso, não nos está liberado a idolatrar alguém, porque esta pessoa pode até ser uma pessoa não salva. Como, por outro lado, pessoas que não se imaginam podem ser as pessoas mais santas. E santo é todo aquele que é salvo em Cristo, aquele que está salvo, aquele que se salvou em Cristo, aquele que já partiu, salvo em Cristo, e aquele que está pronto para que quando Jesus voltar, tiver a sua salvação. Esse é santo. Mas quem de nós tem o poder e a autoridade, porque Deus não delegou e não outorgou autoridade a homem algum para santificar outro homem? Isso são narrativas criadas pelo próprio homem. O homem precisa se conscientizar de que ele não pode se colocar no lugar de Deus. Tem pessoas que pensam que, muitas vezes, pelo seu poder, seu status, ou por sua colocação, muitas vezes, ele acha que ele pode determinar e ousa fazer aquilo que pertence a Deus fazer. Portanto, quer julgar. Nós devemos alertar as pessoas quanto ao julgamento de Deus. Nós precisamos trazer, repassar. Nós temos que ser aqui como um microfone que vai transmitir e que lá adiante os aparelhos vão ser as caixas de ressonância de som que vão transmitir esta palavra que está posta diante de nós, mas nós não temos esse poder, não nos foi outorgado esse poder. A quem Deus Pai Todo-Poderoso outorgou todo o poder e a autoridade, assim na terra como no céu, senão ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por que todos confessam com seus lábios, mas não sei se lá no coração confessam, que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e que ninguém vai ao Pai a não ser por Ele, e que Ele é o único que pode interceder junto ao Pai por nós. As pessoas falam, papagaio também fala, periquito também fala, mas parece que não sai do coração, parece que aquilo não foi até lá, parece que vai só até uma altura e volta. Não foi concedido esse poder a homem algum, somente a Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Deus Pai, Ele outorgou ao seu Filho todo o poder e a autoridade, assim na terra como no céu. Ninguém vai ao Pai a não ser por meio de Jesus. Ninguém vai herdar a vida eterna a não ser por meio de Jesus. Ninguém vai se salvar a não ser por meio de Jesus. Então, por que sempre essas dúvidas? Por que narrativas? Por que seguir falsos ensinamentos? Ideologias de homens e doutrinas de homens? Não, a doutrina de Jesus é essa que está no Evangelho. Foram os seus discípulos que escreveram. Eles conviveram com Jesus, os apóstolos conviveram com Jesus. Eles escreveram aquilo que o Mestre lhes passou, lhes ensinou. E é o que nós queremos que você aprenda. É isso que nós queremos que você entenda, que você aceite por parte do Pai Celestial, por parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que você aceite por parte do Espírito Santo de Deus, que esse é o nosso professor, esse é o mestre. Alguns pensam, ou até dizem que não, que a palavra não se aprende pelo Espírito Santo.
que é necessário fazer outros meios, ou procurar outros meios de estudos, seminários, enfim, então, tantas coisas que o homem criou. Qual o seminário do apóstolo Paulo, Pedro, João? Alguém poderia responder? Isso está em alguma parte da Bíblia Sagrada? Não. O seminário deles, o professor deles é o Santo Espírito. Esse lhes ensinou. Foi pela inspiração do Espírito Santo de Deus que a palavra foi escrita. Por que duvidar de algo tão santo, 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 que é o poder do Espírito Santo em seus discípulos, apóstolos? E, mesmo assim, encontramos muitas vezes essa dificuldade. Aqui nós poderíamos seguir adiante, ali no versículo 14, 15, ele diz: como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Esta é uma questão muito rica para nós termos uma meditação. Porque as pessoas não ousam, ou não se fazem problema. Vamos mudar. Não se fazem problema em muitas vezes te questionar e dizer assim: pastores, vocês querem julgar? Não, nós não queremos julgar. Porque o próprio Senhor Jesus, ele também falou essa frase, esse versículo, essa palavra. Ele disse: eu não vim para julgar, eu vim para trazer a mensagem ao mundo. E já tem quem julgue. E quem será que já está aposto, está em prontidão, ou já está diante de nós para julgar? É a própria palavra de Deus. A própria palavra de Deus, ela já julga. Então nós temos o mínimo, a obrigação de alertar aos menos apercebidos, né? Aqueles que são desapercebidos, de que já tem alguém que julgue. Porque se você fizer o contrário do que aqui escrito está, você já está condenado. Então ele diz: porque Deus não enviou seu Filho ao mundo para que condenasse o mundo. Ele não veio para condenar, mas ele veio para salvar. Mas, de que forma? Ele salvou o mundo, mas que o mundo, as pessoas do mundo passassem a acreditar na sua existência. E aquele que acredita realmente na existência de Jesus, esse vai fazer o que Jesus ordenou que fizesse. E assim, então, ele terá a salvação. Porque ele está no caminho da santidade. Ele está no caminho da perfeição. Mesmo que não chegue à perfeição, mas está se esforçando para buscá-la. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Ah, pastor, mas eu creio. O diabo também crê. Vamos lá. Né? Porque esse crer que a palavra de Deus está nos dizendo aqui, por isso você precisa ter meditação, você precisa ter entendimento e discernimento do Espírito Santo de Deus. Porque crer que Jesus esteve aqui, que ele fez milagres, isso até o diabo crê, porque ele assistiu, ele viu. E todos sabem que Jesus fez isso na sua passagem aqui na Terra. Agora, esse crer aqui nos exige um pouco, alguma coisa a mais. Ele é um pouco diferente, ele nos exige alguma coisa a mais. Quem crê nele não é condenado. Mas quem não crê já está condenado. Por quê? O que seria esse crer? Esse crer é crer que realmente Jesus é Jesus, e como ele
deixou os seus ensinamentos, a sua doutrina, a sua ideologia, assim nós temos que fazer. Porque caso contrário, creio que ele existiu, né? Nós sabemos, né? Você crê que existe milhões e milhões de dólares? Você crê que existe bilhões de dólares, que existe trilhões de dólares? Eu creio, mas eu não tenho. Você crê que existe, vamos dizer assim, bilhões de reais? Você crê, mas você tem? Se você tem, beleza, vamos repartir um pouco aí, né? Não, mas crer que existe uma coisa é uma coisa. Agora, ter é diferente. Você crê que Jesus esteve aqui, que fez tudo o que ele fez, que ele deu a sua vida por nós. Mas se você não tem ele, então essa tua crença é em vão. Ela é vã, ela não serve para nada. Você tem que crer e realmente procurar ser grato a Jesus pelo que ele fez por você. Ser grato a Deus, mas essa gratidão você deve ao Filho de Deus, porque você, tendo essa gratidão com o Filho de Deus, automaticamente você a dá ao Pai também. Então ele diz, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Se nós crermos isso, nós temos a salvação. Se não crermos, é condenação. E a condenação é essa, diz a palavra, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram quê? Más. Então, essa luz veio ao mundo, e ela está dentro de nós. Nós podemos viver na luz, mas tem muitos escolhendo as trevas, se inclinando para o lado oposto da luz. E isso, Jesus, ele requer de nós, que nós passamos a viver na luz, que nós realmente persuadimos as pessoas que estão ao nosso redor, que nós vamos realmente incitar essas pessoas à obediência à palavra, para que não fujam daquilo que ele propôs para nós. Porque você quer ser da família de Jesus? Você quer pertencer a este reino? Você quer fazer parte dos filhos de Deus? Você precisa realmente aceitar a palavra de Deus e aceitar a veracidade da palavra de Deus. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Jesus te convida, vem para a luz. Venha viver uma vida abundante em Cristo Jesus. Venha buscar esse remédio espiritual para a tua vida. Jesus quer te abençoar. Jesus te ama. Ele sempre está com a sua mão estendida. Ele quer realmente te dar a mão. Ele quer te abraçar. Mas se você não der esse passo ao encontro de Jesus, as coisas ficam complicadas. Não precisa fazer como fez Nicodemos. Vá. Durante o dia. Durante o dia eu quero dizer que não é necessário que seja durante o dia, mas quer dizer na claridade, onde todos enxergam. Não tenha vergonha, não tenha medo. Busque esse Jesus. Você não vai se arrepender. Na minha vida isso não foi diferente. Eu tinha sim medo, vergonha. Os outros vão pensar como se os outros estivessem preocupados com a minha salvação. Não. Eu preciso me preocupar com a minha salvação. Você precisa se preocupar com a sua salvação. Não olhe se o vizinho não quer ir. Não olhe se a esposa não quer ir. Não olhe se o esposo não quer ir. Se o filho não quer ir ou se o filho foi e você não quer. Não olhe para isso. A salvação é individual. Busque. Vá correndo buscar Jesus. A hora é agora.
os tempos estão afunilando. E Jesus vai voltar a buscar a sua igreja. Você está pronto para a vinda de Cristo? Você está adornado como a noiva deve estar, ataviada para o noivo? Ou como é que está teu coração? Você está pensando o quê? Você está apoiando o quê? Você está sendo conivente com o quê? Busque fazer aquilo que agrada a Deus e não aquilo que abomina a Deus. E Deus vai te abençoar. Jesus vai te abençoar. Jesus espera que você mude de vida, que venha nascer da água e do Espírito, para se tornar um filho de Deus, ser um herdeiro do reino de Deus e co-herdeiro em Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém? Amém. Um abraço para a Filiquessa, para a Ilse e o Elmon Berman, também a Rosane Link, a Deltraude Spielmann, a Arlete Oliveira, estavam aqui nos assistindo. Que Deus abençoe a todos. Oi? A Ângela Lang, um abraço aos nossos vizinhos aqui, que Deus abençoe os missionários ali que estão fazendo sua obra também, e que Deus abençoe e que cada vez mais possa, né, ampliar essa audiência do trabalho deles, do trabalho que estão fazendo, e qualquer dia desse nós vamos estar com eles ali na rádio dele, né, também louvando o Senhor. Não, do nosso jeito, mas é assim, né? Tudo para a honra e glória do Senhor, né? Nós não fizemos nada para querer aparecer, porque senão daí nós seríamos fracassados, né? Mas eu creio que nós somos abençoados por Deus e da nossa maneira humilde de fazer a obra de Deus, assim como eu vejo que os irmãos também fazem, para a honra e glória do Senhor, né? Convidando a todos então para domingo à noite. Quem quiser nos visitar, que está próximo de nós, venha nos visitar. Você vai ter sua oportunidade de louvar o Senhor, trazer a palavra de Deus. Nossa igreja aqui, todo mundo sabe onde é que fica, né? O templo. A gente tem que falar igreja porque criou-se uma mentalidade de igreja, né? Mas é o templo, né? Nosso templo é na rua José Bonifácio, número 1840, Vila Balneária, cidade de Santa Rosa. Então, você é nosso convidado, a partir de 19h30, todos os domingos, estamos ali reunidos. E também transmitindo a live. E nas quartas-feiras, a partir das 20 horas. Que a paz do Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo, esteja conosco hoje e sempre. Vamos em paz, e o Senhor Jesus nos acompanhe. Amém? Amém. Graça e paz.